Bismillahirrahmanirrahim. Louvo Allah, meu Senhor, o generosíssimo Senhor de todas as mercês e de todas as dádivas. Louvo por nos ensinar o caminho que leva a Ele, nos ensinou a submissão a Ele, ao Islã para a sua onipotência e a fé na sua grandeza. E testemunho a sua unicidade, não há outro divino, não há outro adorado senão Allah, glorificado seja. E presta testemunho que o nosso amado Muhammad é seu servo e seu mensageiro, o qual ele era símbolo do caráter elevado, o mestre, o educador, exortou para tudo bem e alertou de tudo mal. Entre os caráteres elevados que nos ensinou sobre a confiabilidade, a confiança, aonde diz: não há religião, não há fé para quem não é confiável. Não tem fé a pessoa que não tem confiança. A paz e a bênção de Allah sobre ele, seus familiares, seus companheiros e todos aqueles que seguem o caminho da benevolência da fé até o dia do final. Queridos irmãos da fé, hoje falamos sobre um assunto, é um caráter tão elevado do Islã, onde Allah ordenou no seu livro sagrado e onde mencionou isso a tradição do nosso amado Muhammad, que a paz de Allah seja sobre ele. É a confiabilidade com todos os seus sentidos. A confiabilidade em termos da devoção, a confiabilidade em termos de devolver o direito para todo senhor de direito, a confiabilidade em conservar o pudor. Allah diz no livro sagrado, alertando para não trairmos Allah e o seu mensageiro e trair nossas confianças. Narra-se, filho de Abbas, que Allah agradecia, querendo decifrar o significado desse versículo, ele falou: não abandonar, não desperdiçar, não trair o que foi prescrito sobre vocês. Enfim, todas as obrigações em termos de devoção, seja oração, seja jejum, seja glorificação, seja caridade ou qualquer outro tipo de obrigação, devemos cumpri-la integralmente para Allah glorificado seja. E quem não faz isso, ele está traindo a confiabilidade, a confiança. A segunda parte que o livro sagrado menciona, onde Allah nos ordena, dizendo: ó fiéis, entregar o que lhes foi confiado a seus deuses por direito. Devolver para o Senhor do direito o seu direito. Allah nos ordena devolver, referindo-se às coisas materiais. Qualquer coisa que foi confiada a você, deve devolvê-la para o seu dono. Uma outra confiabilidade em termos de pudor. Allah ordena e exorta para que sejamos confiáveis em termos de pudor, da castidade, da purificação em termos do sexo oposto, em termos do nosso trato. E nós podemos observar isso no livro sagrado, na história do mensageiro de Allah, Moisés, que a paz de Allah seja sobre ele, com um homem benevolente, quando ele serviu as filhas dele para dar de beber para suas ovelhas. Uma das meninas, quando foi para querer agraciá-lo, disse para o pai: pai meu, empregue esse homem aqui, o fortíssimo e o confiável. O fortíssimo nós entendemos por quê? Porque quando os pastores cobriram, colocaram o tampão em cima do poço, era uma pedra gigante, precisava de muitos homens para poder tirá-la. E o Moisés, que a paz de Allah sobre ele, tirou sozinho. Ele era um homem fortíssimo.
forte nós entendemos. Como é que você sabe que ele é confiável? Ela disse, quando nós voltamos para casa, fui chamar ele me ordenou a andar atrás dele e não na frente para olhar para mim. Como isso é grandioso! Quis conservar o seu pudor, não quis contaminar através da visão, através do olfato, através de qualquer coisa, né? Às vezes a mulher andar, o seu andar pode ser requebrado, sabe? Pode, né? Influenciar o homem para ficar livre, puro. Isso aí, então ande atrás de mim e me ensina o caminho. Então, a partir da confiança de conservar o pudor dele, a dignidade e a hombridade dele, o machismo dele, não é atacar a mulher e usurpar o que não tem por direito. A hombridade é do homem que consegue conter a sua vontade na hora que precisa. Enfim, a confiabilidade em todos os setores, em todos os aspectos da vida. Mas esses três são os mais primordiais, os mais essenciais na vida de cada pessoa. Nós lembramos na imigração, quando o nosso amado Muhammad foi de Meca para a Medina, ele ordenou ao primo dele, o Ali, que Allah agracie, que ficar no lugar dele. Por quê? Ficou por 3 dias e 3 noites, ordenando ele para devolver o que lhe foi confiado até pelos inimigos, pelos idólatras. O povo de Meca, apesar de desdenhar e não querer acreditar no mensageiro, mas ele era o único homem em Meca que era confiável de deixar na mão dele o que tem mais de valor. Apesar de eles considerá-lo como inimigo, eles só confiavam nele. Como isso é fantástico! Como isso é grandioso! Seu inimigo, você fala, não, eu confio o que eu tenho mais de valor em suas mãos. Como pode explicar isso aí? Porque todos sabiam da sua natureza. Antes do advento do Islã, antes da revelação, todo mundo conhecia ele. Então ele era apelidado pelo veraz e o confiável. Ele era o veraz porque assumia a verdade. Ele era o confiável porque era digno de atender o direito de cada um. Então eles conheciam a característica dele antes do advento do Islã. Então não é possível, antes do Islã, ele ser fiel e veraz, e depois do Islã ele mudar e não valer mais. Então eles estavam se enganando. Então é dever de cada muçulmano, sabe, fazer isso aí. E nós lembramos disso aí porque no dia do final, onde o estreito é estendido sobre o inferno, de um lado veio ele consanguíneo e do outro lado tem a confiabilidade. E aquele que trai uma ou outra é arrancado do estreito e é jogado no abismo, no inferno. Então, isso é tão importante. Até diz, tem gente que fala aqui, até o martírio. Aquele que morre pela causa de Allah, Allah perdoa todos os seus pecados, exceto aquilo que foi confiado a ele. Se não foi atendido, não será perdoado. Porque o direito é sagrado. Allah pode perdoar a parte dele, mas a parte do além é impossível. E agora, vos digo, queridos irmãos, o nosso irmão querido Sheikh Ahmed Bashar, que Allah abençoe ele, que Allah dê saúde a ele, que dê longa vida, que ele seja uma tocha acesa para todo quanto muçulmano, por onde ele andar. O tempo dele está chegando ao fim. Falta mais um sermão e uma palestra, mais 10 dias, 12 dias, ele está nos deixando. Então aproveita e diz, por Deus, durante esses 3 anos, cumpri a minha meta na medida do possível. Lutei imensamente de fazer a mesquita estar em pé, cumprindo suas funções como mesquita. E aí, como foi confiado a ele tantos valores de doações, donativos, caridades, purificações, enfim, tantos aspectos, tantas modalidades de valores que estavam na mão dele. Então, tudo
alguma coisa disso foi empregada para o bem-estar da comunidade como em geral. Como fazer algo para guardar livros, trazer livros, publicar livros até em português para distribuir, sabe? Fazer placas fora para anunciar que isso não é igreja, é uma mesquita. Enfim, procurar pessoas necessitadas e precisando de ajuda. Muitos acompanharam e foi dado para cada pessoa desses valores aqui, que para suprir a sua necessidade. E agora aqui no altar, diante de Allah Todo-Poderoso, então eu termino entregando, devolvendo o que sobrou desse valor aqui para os donos dele. Então, por Deus, a mão dele nunca pegou R$1 sequer daquilo que não é dele. E ele diz isso aqui, sabe, consciente, porque aquele que faz, que usurpa o que não é dele, vem no dia do final e peça as condições. Então, para isso aí, depois da oração, inshallah, então vai pegar o que foi, o que sobrou, devolver para o presidente, então para o secretário, para aquele que é o dono do caixa, que toma conta disso aí, e para livrar-se, sabe, para entregar o que lhe foi confiado 100%, para não carregar nenhum peso e não carregar ira, nem de ninguém de vocês, nem de Allah Todo-Poderoso. Então, queridos irmãos, seja uma lição para todos nós, sabe? Então, Allah, ele toma por Allah como testemunho, que cumpriu na medida do possível, lutou, estudou, escolheu as melhores formas de querer ensinar o livro sagrado, ensinar sobre as devoções, ensinar as ordens sábias, todo o aspecto da religião. Então, para a comunidade, seja adulto, seja criança, seja homem ou mulher, de dia ou de noite, em qualquer hora, estava disposto aqui. Então, em primeiro lugar, agradecemos a Allah Todo-Poderoso, e em segundo, agradecemos a Ele. É uma pessoa digna de muito respeito. Se Ele fez, que Allah compense Ele por tudo que Ele fez de bom. E se há alguma coisa ruim ou negativa que partiu dele, quero que qualquer pessoa aqui que perdoe ele, sabe, que releva isso aí, que vira a página, porque todo ser humano é errante, como disse o nosso amado Muhammad, que a paz de Allah seja dele. Ele disse: todo ser humano é errante, os melhores errantes são aqueles que voltam contritos e se arrependem do seu erro. E ninguém é perfeito, a perfeição só para o nosso amado Muhammad. Então, na medida possível, nós devemos olhar o lado positivo, não o lado negativo de cada coisa. Olhamos sempre o lado positivo. E o lado positivo, o lado religioso, foi absolutamente certo, foi digno de todo respeito, de todo merecimento de agradecimento nosso para Ele. E pedimos a Allah que proteja Ele, seus familiares, seus filhos, de tudo mal, que Allah dê longa vida a Ele, que Ele seja sempre uma tocha acesa, porque todo cara que exorta para Allah, ele também é chamado confiável. Ele é confiável. Todo cara que transmite o que Allah disse, o que o Mensageiro disse, ele também é confiável. Então esse aqui é um título de honra para todo homem que faz isso aí. Então agradecemos a Ele de todo o nosso coração por tudo que Ele fez. Muito obrigado.